E aí galera, tranquilo? Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que calcula a diagonal da face, tá? E vamos aprender também a calcular a diagonal do cubo, tá bom? Como eu prometi para vocês. Então observe o seguinte, se eu tiver um cubo aqui, ó, um cubo qualquer, vai aprendendo aí que agora o negócio vai melhorar ainda mais. Vocês já sabem calcular, pessoal. Vocês sabem calcular a área da base, né? Vocês sabem calcular volume, área lateral, área total e sabem também que existe a relação de Euler ou Euler. Mas além disso, vamos melhorar isso aqui. A gente vai aprender a calcular a área, a diagonal de uma face e a diagonal do cubo. Vocês vão ver a diferença que existe entre essas duas definições, tá bom? Definições. Então vamos lá. A, B, C, D, que são os vértices. E, F, G, H. Então vamos lá. Primeiro, se eu observar aqui, que essa parte aqui de baixo é uma face, eu tenho que, se eu fizer a distância de A até C, a distância aqui, ó, eu vou dividir ao meio essa face de baixo, beleza? Então, essa distância aqui eu vou chamar de Dzinho. Observa que lá embaixo formou um triângulo. Não sei se vocês estão observando, mas esse triângulo aqui, ó, esse triângulo AB, ABC está formado, beleza? Então, é nesse triângulo que a gente vai aprender a calcular essa distância de A até C, beleza? Então, essa distância de A até C, que eu chamei de Dzinho aqui, é a diagonal de uma das faces, beleza? Que por sinal, tá? Que por sinal é a mesma diagonal da face de cima. Então, se você sabe calcular a diagonal da face de baixo, você sabe calcular qualquer diagonal em qualquer parte desse cara aí, beleza? Então, como é que faz? Observe que esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo. E para todo triângulo retângulo, é válido o teorema de quê, pessoal? Teorema de quê? Teorema de Pitágoras. E o que diz o teorema de Pitágoras? Diz o seguinte, que o quadrado da maior distância, no caso, observa aqui, ó, nesse triângulo aqui, ó, nesse cara aqui, observa, que a maior distância é de A até C. Então, vou chamar de hipotenusa, que é a diagonalzinha ao quadrado. Então, diagonalzinha ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Olha, pessoal, mas se vocês observar, a distância de A até B, vou chamar de L, é igual à distância de B até C, que também é L, porque a gente está trabalhando com o cubo, beleza? Se eu tenho um cubo, eu sei que as distâncias são iguais, os lados. E aí eu posso calcular, tá? Eu posso calcular a diagonalzinha. Então, vai ficar o quê? Então, a distância ao quadrado, que é o Dzinho, diagonal da face ao quadrado, é igual a L ao quadrado, que é um dos lados, que é o quadrado dos, ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a distância de A até B ao quadrado, mais a distância de B até C ao quadrado. Bom, calculando isso aí, vai ficar o quê? L ao quadrado mais L ao quadrado dá 2L ao quadrado. Tirando a raiz quadrada de D ao quadrado, né? Então, esse cara aqui sai como raiz quadrada, vai ficar 2L ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada, vai ficar o quê? Cancela esse 2 com esse 2, sai o L. E fica a raiz quadrada de 2. Oi? Tudo bem? Tô dando só. Pois é, então essa distância aqui, ela é chamada de diagonal de uma das faces,
beleza? Se eu tenho a diagonal de uma das faces, eu posso calcular a diagonal maior, que é a chamada diagonal do cubo, beleza? Bom, então essa distância ela já é conhecida. Falta só calcular agora a diagonal maior. Para calcular a diagonal maior, eu vou utilizar de novo o teorema de Pitágoras. Observe que eu já tenho essa distância que é a Dzinho, que é L raiz de 2. Agora eu vou calcular a diagonal maior. Calculando a diagonal maior, se vocês observarem, eu vou aplicar para o triângulo ACF, que é o maiorzão. Como ele é um triângulo retângulo, eu vou aplicar de novo o teorema de Pitágoras. Então, observe. Diagonal maiorzona ao quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados catetos, ou seja, distância de A até C, né? Distância de A até C ao quadrado, mais a distância de C a F ao quadrado. Substituindo, vai ficar o quê? Distância de A até C a gente já calculou, que é o quê? L raiz de 2. Então, vai ficar o quê? L raiz de 2 ao quadrado mais a distância de C a F, que é o quê, pessoal? Isso mesmo, que é L, porque se aqui é L, aqui é L, aqui é o quê? L. Então, calculando isso daí, vai ficar como? Vai ficar L ao quadrado é L ao quadrado, vezes, cancela essa raiz com esse cara aqui, vai ficar 2, beleza? Então, L cancelou 2L ao quadrado, mais L ao quadrado. Fazendo esse cálculo aqui, eu tenho que a diagonal maior ao quadrado vai ficar 2L ao quadrado mais L ao quadrado. Logo, a diagonal maior ao quadrado é 3L ao quadrado. Fazendo esse cálculo aqui, a diagonal é a raiz quadrada de 3L ao quadrado. Extraindo esse cara aqui, então vai ficar L raiz de 3. Pronto. O que a gente tem aí? A gente tem, para finalizar, vou colocar do outro lado, porque esse lado aqui já está muito complicado de escrever. Eu tenho que a diagonal menorzinha, a gente aprendeu a calcular, é o que? É L raiz de 2, ela depende só do lado. Se eu tenho lado, eu tenho a diagonal menor. E a diagonal maior é L raiz de 3. Pronto, basta isso. Então, no cubo, tanto a diagonal da face como a diagonal do meio, no caso a diagonal dele, realmente que é a maior, então basta ter essas duas relações. E todas elas dependem do lado. Então, como é que calcula a diagonal da face? L raiz de 2. E a diagonal de dentro dele, a maiorzona, eu faço L raiz de 3. Se eu tiver isso aqui, então está resolvido o problema das diagonais. Aplicando, claro, o teorema de Pitágoras, porque a gente viu que vai se formar dois triângulos, tanto um triângulo da base, que é um triângulo da face, como um triângulo de dentro, tá bom? E aí, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente concluiu que chega nessas duas relações aí. A diagonal da face só depende do lado, tá? Se eu tenho lado, então eu tenho a diagonal da face. E a diagonal dele também, a diagonal maior, que é a diagonal do cubo, tá? Só depende do lado, que é L raiz de 3. Beleza? Então, para vocês verem a importância de que quando a gente tem um dos lados, praticamente a gente já tem a diagonal da face e a diagonal do cubo em si. Basta substituir nessas duas formulazinhas que estão aqui.
tanto a diagonal da face como a diagonal do cubo em si, do cubo todo, tá bom? Que é essa distância aqui maior. O cubo todo tem uma distância maior interna de A até F dl raiz de 3, que é de L raiz de 3 no caso, e a diagonal da face, que é L raiz de 2. Como é que é cobrado isso aí? Vamos supor. Suponhamos, olha como é simples. Suponhamos, tá? Que eu admita que esse lado aqui seja 10 metros e esse outro seja 10 metros e esse outro seja 10 metros. Ora, vocês já sabem calcular tanto a área da base como a área lateral, volume, sabe que obedece à relação de Euler, todos aqueles elementos. Se o cara te perguntasse qual é a diagonal da face, ou seja, qual é essa distância de A até F, AC, olha, como ele te pediu a diagonal da face, basta você substituir nessa fórmula. Então, a diagonal da face, para esse cara aqui nessas dimensões, basta pegar o lado e multiplicar pela raiz de 2. Então, uma das diagonais, no caso da face, já foi resolvida. Tá aí, ó. Se o cara te perguntasse a diagonal da face, bastaria substituir nessa relação. Então, só depende do lado. Se eu tiver o lado valendo 10, então é 10 raiz de 2. E aí, se ele te perguntasse a diagonal do cubo, bastava substituir nessa outra. Em vez de L raiz de 2, você vai colocar o quê? 10 raiz de 3. Pronto. Só isso aí, facinho, né? Então, para isso que serve essas duas relações, para você não perder tempo, tá? Se ele te der o lado, praticamente ele está te dando a diagonal tanto da face como a diagonal do cubo, que é a maior zona aí, beleza? Então aí, se ele mandar você considerar a raiz de 2, você considera. Se ele não pedir, não precisa você considerar. Pode considerar. Raiz de 2 é 1,41, 42, se a gente for tirar lá na calculadora, mas não é necessário quando ele não te pedir, tá bom? Deixa do jeito que tá. Isso é só para você perceber a importância que tem eu ter apenas os lados que eu consigo determinar as diagonais usando essas duas relações, tá bom? Como é que chega nessas relações? Basta a gente aplicar o teorema de Pitágoras, tanto para esse triângulo da base que se formou aqui embaixo, como para o triângulo interno, que foi esse cara que se formou aqui dentro, ó. É o maiorzão, é o cara, é o que comanda. É ele que comanda todo esse cubo, todo esse hexaedro, tá bom? E claro, esse de baixo aqui, que a gente partiu dele para chegar nessas definições aqui, beleza? Bom, então a questão do cubo, entre aspas, ela já está meio que solucionada, a gente estudou várias coisas, pegou a manhã toda estudando as relações envolvendo ele. E aí a gente só vai fazer um exercício só para fechar a conclusão definitiva do estudo do cubo, tá bom? É isso aí, galera. Valeu, obrigado. Vamos para a próxima aula daqui a pouco. Valeu!